Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, certo? Então, na última aula, falamos sobre testes de hipótese. Hoje, iremos ver um exemplo. Então, está aqui, testes de hipótese. Exemplo. Em uma greve salarial, os funcionários da Malha em Itajubá, que é uma empresa aqui em Itajubá, afirmam que a média de seus salários é menor que é a média dos salários dos funcionários da Mali em Cruzeiro, né? Em um outro estado, no caso que seria um estado, então, de São Paulo, que é de R$ 2.500. Então, os funcionários da Mali, de Itajubá, alegam, então, que recebe menos, né, que os funcionários da Mali em Cruzeiro, que, no caso, a média, então, dos funcionários, a média salarial da Mali em Cruzeiro, a média desses funcionários é de R$ 2.500. Então, o que eles fizeram? Uma amostra aleatória de 30 funcionários da Mali em Itajubá, eles pegaram, então, 30 funcionários, mostrou que a média dos salários é de R$ 2.417, com um desvio padrão de R$ 290. Ou seja, este valor mais ou menos R$ 290. Ou seja, pode ser, esse 2.400 pode somar para 2.090, também como pode ser retirado aqui de 290. Então, essa daqui é a média salarial para os funcionários, então, da Mali, né, com uma amostra, então, de 30 funcionários, aonde o desvio padrão foi de R$ 290. Teste a afirmação dos funcionários da Malha em Itajubá a um nível, então, de 5% de significância, ou seja, com um erro tipo 1 de 5%, certo? Então, vamos relembrar aqui as hipóteses. Então, temos dois tipos de hipótese, a hipótese nula e a hipótese alternativa, que foi vista, então, na última aula. A hipótese nula, ela, então, pode ter as seguintes afirmativas, né? De igualdade, maior ou igual, ou menor ou igual. Note aqui, vamos aqui antes de comentar ali, a hipótese alternativa, que é a hipótese nula, a hipótese alternativa, pode ter as seguintes afirmações: diferente, maior, no caso não pode ter o sinal de igual, ou menor, sem o sinal de igual. Certo? Então, através do texto que devemos analisar qual que é, então, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Note que está escrito assim, que, olha, em uma greve salarial, os funcionários da Malha em Itajubá afirmam que a média de seus salários é menor, né? É menor. Então, está a palavra aqui menor. Então, qual que corresponde, então, à hipótese para menor? O que aceita o termo menor é, então, a hipótese alternativa. É menor que a média dos salários dos funcionários da Mali em Cruzeiro, que é de R$ 2.500. Ou seja, a hipótese, então, alternativa vai ser, então, a média, é o que corresponde ao menor, né? Está escrito no texto aqui, olha, menor, então você tem que utilizar aqui o menor, e o afirmativo que corresponde ao menor, então, a nossa hipótese nula. Então, nossa hipótese nula será o seguinte: a média, eu coloquei índice aqui A, para saber, então, o que é da nossa hipótese alternativa. Aqui, eu disse hipótese nula, que é a hipótese alternativa. Então, a média com o índice A, para saber que é da hipótese alternativa, é menor, né, que R$ 2.500. É o que eles estão dizendo, olha. A média, né, isso aqui é a média, é menor que 2.500. Foi o que disse aqui, ó. Em uma greve salarial, os funcionários da Malha em Itajubá afirmam que a média, tá aqui, ó, a média de seus salários é menor, ou seja, a média é menor do que o salário da Malha em Cruzeiro, que é de 2.500. Então, isso está dizendo que
a média salarial em Itajubá, da malha em Itajubá, é menor do que 2.500. Então, essa será a nossa hipótese, então, alternativa, que aceita, então, o símbolo de menor. O seu complemento, então, vai ser a hipótese nula. A hipótese nula é o seu complemento, né? Qual que é o complemento da hipótese nula? Qual que seria a média, então? Da hipótese nula seria, se este é menor do que 2.500, o complemento, o que falta neste, né, tem que ter, então, na hipótese nula. Tem que ser, então, maior, esse que é menor, você tem que colocar o sinal de maior, então, e igual. Maior e igual que 2.500. Então, através do texto, aqui no início do texto, tiramos, então, a hipótese, né? Que no caso aqui é afirmam, né? Os funcionários estão afirmando, certo? Então, levantou-se uma hipótese de uma afirmação, certo? Então, já sabemos qual é a hipótese, então, alternativa e a hipótese nula, certo? Agora vamos saber a amostra, no caso, a média aqui da amostra. Então, tá assim, que olha, ó, uma amostra, no caso é a média, então, da nossa amostra. Tá assim, que olha, uma amostra aleatória de 30 funcionários, né, da malha em Itajubá, mostrou que a média, ou seja, note que aqui, olha, essa daqui é a média da nossa amostra. Ó, uma amostra, está escrito, então é a amostra. Uma amostra aleatória de 30 funcionários da malha em Itajubá mostrou que a média, então essa daqui é a média da moda, dos salários é de R$ 2.417. Então, a média da amostra vale, então, R$ 2.417. Certo? Agora, o próximo passo é saber o tamanho, então, dessa amostra. Já disse, olha, uma amostra aleatória de 30 funcionários, então, 30, então, é o tamanho da sua amostra. Então, 30 funcionários. O desvio padrão, né, o desvio padrão já disse aqui, olha, então, que é a média, né, dos salários é de 2.417, com desvio padrão de R$ 290. Então, essa aqui seria a nossa média, certo? Teste e afirmação dos funcionários da Mali em Itajubá com um nível, então, de 5% de significância, ou seja, com 5% de erro. Isso aqui é um erro, que é o erro, no caso, tipo 1 que foi visto, então, na aula anterior. Então, esse daqui será o nosso erro. Então, esses são os dados que precisamos saber para montar, então, a hipótese, para saber se essa hipótese, essa afirmativa aqui, ela vai ser rejeitada ou vai ser aceita, né? Com base na matemática. Ok. Então, vamos calcular, né? Calcular o Z observável na distribuição normal. Esse Z observável aqui na distribuição normal, já vimos, então, em aulas anteriores, né? Como faz, então, para o cálculo desse Z observável. Mas está aqui a fórmula novamente, certo? O Z observável é o seguinte, então, a média da amostra, menos aqui, a média, aqui no caso, do relacionado, então, à hipótese nula, dividido, então, pelo sigma, esse sigma que é o desvio padrão. Aqui você tem uma nova divisão, que está dividindo aqui o sigma, né, o desvio padrão, raiz, então, do tamanho da nossa amostra, certo? Já vimos, então, que a média da amostra é 2.417, menos, então, a média nula. A nossa média nula é 2.500. Basta olhar aqui de novo, olha, a média aqui nula, né? 2.500. Note que ela tem aqui o sinal de igual, né? Ela que comporta, então, o nosso sinal de igual. Ou seja, pode ser maior ou igual. Então, estamos pegando aqui o igual, ou seja, a nossa média aqui, a média que é relacionada, então, à hipótese nula, pode ser igual a 2.500. Então, estamos pegando o sinal aqui de igual. Certo? Então, aqui vai ser menos, né? A média relacionada aqui à hipótese nula, que é de 2.500, dividido aqui pelo nosso desvio padrão, foi dado no texto também, né?
dividido pela raiz do tamanho da nossa amostra. O tamanho da nossa amostra é de 30. Fazendo uns cálculos aqui em uma calculadora simples, obtivemos então esse resultado. Menos 1,57. Né? Então, esse 57 aqui, depois da vírgula, é um arredondamento. Né? Foi arredondado aqui para duas casas depois da vírgula. Então, ficou assim, 1,57. Então, este é o número, certo? Lembrando, então, que temos uma tabela, né? Essa é uma tabela que já foi vista também nas aulas anteriores, para descobrirmos aqui, no caso, dos exercícios anteriores, qual seria, então, a porcentagem relacionada, então, a este número, certo? Então, só relembrando, então, temos aqui uma distribuição normal, né? Que é uma distribuição em forma de sino. Daqui a pouco eu falo sobre a tabela, que é uma distribuição normal em forma de sino. Temos aqui centrado aqui no zero, que é o ponto máximo aqui, né? Está centrado no zero. E o valor, então, de menos 1,57 está à esquerda do zero. Tem um sinalzinho aqui de menos, né? Está à esquerda de zero. Então, é marcado aqui esse ponto, né? É marcado esse ponto. E note o seguinte, olha, este gráfico aqui, essa área aqui abaixo da curva, ela irá representar, então, uma probabilidade, né? É uma probabilidade. Já viu, então, o que seria essa probabilidade nos exercícios passados, certo? Mas estamos somente interessados aqui neste número. Só lembrando, então, o que seria, então, essa área. Por quê? Porque aqui já temos um número de Z, depois, nos próximos slides, vamos ver, então, que vai te dar uma porcentagem e a gente vai descobrir, então, qual seria este número. Um número aqui na nossa curva. Ok. Então, este valor seria o seguinte aqui na nossa tabela. Os dois primeiros números aqui, note outra coisa também. A nossa tabela, todas as tabelas que você irá encontrar, então, na internet, só colocar distribuição normal, valores de P, né? Todas as tabelas dado, então, de zero, vai ser de zero até um Z. Vai ser, então, de 0 até Z de um lado positivo. Né? Por quê? Que só é dado do lado positivo. Como, então? Por quê? Como a curva normal ela é simétrica dos dois lados, não tem por que colocar toda a tabela. Né? O valor que é achado do lado positivo vai ser igual ao valor achado aqui do lado negativo. Né? Ela é simétrica dos dois lados. Por isso, então, que é dado aqui na internet somente os valores positivos de Z. Somente os valores positivos de Z. Maior ou igual, maior do que zero. Então, vamos achar, então, na nossa tabela aqui, este gráfico aqui, rachorado aqui, pode se fazer deste lado, pensando como se ele estivesse deste lado aqui, com sinal positivo. A área que você irá achar aqui vai ser a mesma área que irá achar aqui na esquerda, certo? Então, os dois primeiros aqui, algarismos aqui, que é, no caso, 1 e 5, que é 1,5, os dois primeiros aqui simbolizam, então, a nossa linha, na nossa tabela. Então, vamos procurar, então, essa linha. Está aqui, ó. A linha, então, é 1,5. É esta linha, 1,5. Certo? O último algarismo aqui é a nossa coluna. Então, está aqui, coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esta coluna. Então, basta achar um número, então, que cruza a linha com a coluna. Então, essa é a nossa linha de 1,5. Os dois primeiros algarismos é sempre a nossa linha. E o último algarismo significativo, que é o restante, né, será, então, a nossa coluna. Vamos aqui, olha. Então, linha, ó, 1,5. Está aqui, ó. Coluna, então, 7. Essa é a nossa coluna 7. E a nossa linha aqui, 1,5. Então, qual que é o valor? O valor é este daqui, 0,4418. Está aqui, ó, 0,4418. Então, que é correspondente a essa área. Então, é o valor desta área. Passando, então, para a porcentagem, basta, então, multiplicar por 100. Então, essa
o valor dessa área aqui corresponde, então, multiplicando esse valor por 100, é 44,18%. Certo? Então, que é o valor desta área rachurada. Certo? Então, a primeiro momento, somente grave isso, que a gente achou um ponto aqui, nosso Z observável, numa distribuição normal. Certo? Então, o que iremos fazer agora? Temos que achar o nosso erro na nossa distribuição normal. Né? Temos que achar o erro, que no caso lá ele falou que era de 5% na distribuição normal. Ele falou que é o erro significativo, que é o erro tipo 1. Né? Certo? Então, temos 3 tipos aqui de situações. Para, então, o teste unilateral à esquerda, vamos olhar, no caso, sempre olhando o sinal da hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa possui o sinal, o símbolo de menor, note que o nosso lá possui o símbolo de menor. Aqui, ó, na nossa hipótese aqui alternativa, possui então um símbolo de menor. Agora estamos interessados aqui em descobrir que o valor desses 5% aqui de significância. Note que já achamos um ponto, né? Em Z, que é o Z observável na nossa curva. Mas temos uma porcentagem que temos que descobrir agora essa porcentagem aqui na nossa curva. Então, estamos fazendo o processo contrário, né? Deu uma porcentagem, a gente quer saber qual que é o ponto, então, lá na distribuição normal. Então, aqui a nossa hipótese alternativa vem com um sinalzinho de menos. Então, vem com um sinal de menos, de menor, não de menos, de menor. Então, um símbolo aqui de menor. Se é menor, temos que o nosso valor a ser encontrado aqui para esse alfa, né, que é nosso erro tipo 1, ou o nível de significância. Então, este ponto que será o valor crítico, esse valor que será o valor crítico, onde, como possui sinal aqui de menor, se a hipótese alternativa possui sinal de menor, será então este valor que iremos achar, relacionado então a essa porcentagem, com a área rachurada aqui, olha, essa área aqui, para a esquerda. Para a esquerda. Então, toda essa área aqui significa, então, região crítica. Vai ser a nossa região crítica, que irá, então, ser a nossa porcentagem de 5%. Será, então, iremos utilizar essa, então, configuração. Caso, se nossa hipótese, o nosso exercício estivesse falando, então, que o H iniciar aqui, que é a nossa hipótese alternativa, possuísse o sinal de diferente, teríamos, então, esta configuração, onde esse valor aqui de alfa igual a 5%, seria, então, teríamos 2 regiões aqui críticas, né? Acharíamos esse valor crítico, aonde um estaria a partir desse ponto crítico para a esquerda, essa área aqui para a esquerda, e uma área aqui relacionada ao nosso ponto crítico para a direita, ou seja, aqui seria então 2,5% e do outro lado 2,5%. Por quê? Seria o 5 dividido por 2. Se fosse neste caso aqui, seria o teste bilateral. E por último, se nosso símbolo, então, de H, esse H que é alternativo, a hipótese alternativa que possui o símbolo de maior, seria, então, o valor crítico, então, relacionado, então, aos 5%, né? Aqui acharíamos esse valor crítico, e a região crítica seria, então, que pegaria deste valor crítico e iria para a esquerda, aonde está, então, em vermelho aqui. Então, essa seria a nossa hipótese, as possíveis situações, né? Relacionado, então, à hipótese alternativa. Então, segundo a hipótese alternativa, queremos saber qual área representa ali, na nossa distribuição normal, o nosso erro. Certo? Então, para o nosso caso, a hipótese nula tem um sinal, então, de menor. Seria essa primeira aqui, figura. Certo. Então, como vamos fazer, então, para calcular
a saber qual que é este valor aqui através, então, dessa hipótese. Falou que alfa é igual a 5%, certo? Então, já sabemos que o alfa, esse alfa aqui será, então, esse valor a ser encontrado. Vamos, como encontramos esse valor, daqui a pouco eu digo. Então, será esse valor que é ser encontrado aqui. Essa área que está aqui colorida irá representar, então, o nosso, então, 5%. Irá representar o nosso 5%. Certo? Mas o nosso gráfico, essa tabela aqui, ela é dada de valor de 0 até um certo valor. Tanto para a esquerda, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Ou seja, vai ser de 0 até um valor Z. Então, essa tabela aqui é dado, então, de 0 até este valor. Né? Não é dado, então, de um Z aqui, no caso, um valor aqui que seja diferente de 0, início diferente de 0, o início diferente de 0, até, no caso, que é menos infinito, para lá. Ok. Então, o que a tabela nos mostra, então, é de 0 até o valor, aqui, nosso valor crítico. Ou vai ser que de 0 até um valor de Z. Então, ela não mostra este lado. Mas, como estamos interessados neste ponto aqui, que é o nosso, então, valor crítico, essa área que será o quê? Lembrando, então, que na nossa distribuição normal, ela é simétrica, metade, então, vale 50% e a outra metade também vale 50%. 50% é a mesma coisa que falar 0,5. Né? Então, essa parte que vale aqui 0,50, não vou colocar 0,50, essa parte também vale 0,50. Então, a área total, se somar, nos dá 1, ou seja, a área abaixo da curva de toda a distribuição normal vale 1, que vale o seu 100%. Certo? Então, este pedaço aqui vale quanto? Se aqui, este pedaço do zero aqui até o menos infinito, ele vale 0,5, né, que é o nosso 0,50, né, que é o nosso 50%, basta, então, fazer aqui é 50%, esse pedaço que será, então, o 50% menos 5%. Né? Então, este pedaço que será, então, 45%. Por que eu estou fazendo isso? Porque nossa tabela aqui é dado de 0 até um certo valor. Não é dado este valor aqui. Então, nossa tabela vai de 0 até um certo valor. Está aqui, ó, 0. Começa do 0. Então, temos o seguinte. Então, este valor aqui, ele vale 45%. Que mesma coisa de 50 menos esse 5%. Note que esse valor aqui é 45%. Se você somar o seu 45% mais este valor aqui, olha, de 5%, vai dar então o seu 50%, que corresponde exatamente ao lado, então, esquerdo aqui da distribuição normal. Certo? Então, esse valor aqui vale 45%. 45% vale quantos? Né? Aqui está em porcentagem, né? Vamos retirar da porcentagem, porque nossa tabela não é dada em porcentagem. 45% é equivalente, então, a 0,45, em valor numérico. 0,45. Então, vamos procurar aqui esse 0,45 aqui na nossa tabela. Nós estamos fazendo um processo contrário. Né? Estamos fazendo um processo contrário. Então, vamos procurar aqui nossa 0,45 e descobrir qual que é, então, este valor crítico. Vamos lá. O valor mais próximo dele. Então, 0,45. O 0,45, olha, o valor mais próximo está aqui, olha. Temos aqui, olha, 0,4505. Então, este daqui é o nosso valor mais próximo deste valor. Ok. Então, está aqui, olha, 0,45. Note que o 0,45 aqui, ele é dado, o nosso valor mais próximo, ele está aqui, olha. Então, o número é 1,6, está aqui. Os dois primeiros aqui é 1,6. Você tem aqui 1,6. Basta, então, subir aqui, ó. Você sobe aqui para poder achar o valor correspondente à nossa coluna. No caso aqui, o último algarismo é o 5. Está aqui, ó. 1,6
1,6. Subindo aqui, temos, então, o valor 5. Então, esse número aqui vai dar menos 1,65. Ou seja, descobrimos, então, através do nosso erro que é dado lá, nosso erro de significância, que é o tipo 1, né? Ele vale, então, menos 1,5 na nossa distribuição aqui, no gráfico de distribuição normal, certo? E o que tem, então, com isso? O que temos? Temos o seguinte, note que temos o valor, esse valor aqui que achamos, né, através da informação do texto, que deu, então, menos 1,57, que é nosso Z observável. E o valor aqui que achamos relacionado ao nosso erro, ao erro que foi dado, ele falou que é um erro de 5%, está aqui, deu menos 1,65. Note, então, que é a nossa região crítica. Note que esse valor aqui do Z observável, ele está nesta área. Ele está fora, então, da área do valor da região crítica. Não se encontra. Então, está mais próximo aqui do zero. Então, temos aqui 1,65, ele estaria nesse ponto aqui, olha. 1, aqui, 1 menos, né, 1,57. Ele estaria, então, nesta região, né? Não estaria, então, na região de valor crítico, na região crítica, certo? Então, temos aqui os casos. Olha, primeiro caso, se o Z observável, no caso, o Z observável que achamos, está fora da região crítica, que é o nosso caso aqui, ó, está fora da região crítica. Logo, aceito a hipótese nula e rejeito a hipótese alternativa, né? Que é o primeiro caso. Agora, se, no segundo caso, nosso Z observável está dentro da região crítica, se ele estivesse aqui dentro dessa região crítica, logo, rejeito a hipótese nula, você irá rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, para o nosso caso, note o seguinte, que ele está, então, fora da região crítica. Então, é o nosso primeiro caso. Se é o nosso primeiro caso aqui, eu vou, então, aceitar, logo aceito a hipótese nula e rejeito aqui a hipótese alternativa. Então, a nossa hipótese alternativa aqui, ela é rejeitada. Mas note o que é a hipótese alternativa, ó. Aqui, olha. Em uma greve salarial, os funcionários da Mali em Itajubá afirmam que a média de seus salários é menor. Ele falou que é menor, a média, né? Está aqui a média do salário, é menor que a média do salário dos funcionários da Mali em Cruzeiro, que é de R$ 2.500. Ou seja, essa hipótese aqui, essa afirmativa que esses funcionários estão dizendo, está falando que a média salarial é menor do que 2.500. Essa hipótese aqui, essa afirmativa está sendo rejeitada. Ou seja, se ela está sendo rejeitada, você não tem evidência suficiente para, então, comprovar a sua afirmativa. Conclusão, não há evidências de que a média do salário dos funcionários da Mali em Itajubá seja menor que a média salarial da Mali em Cruzeiro. Você não tem como sustentar, então, essa afirmativa. Ok, então, agora é uma atividade. Eu vou pedir essa atividade para vocês. A atividade vai ser o seguinte, olha, modificar o exemplo desta aula e enviar para o meu e-mail. Então, a data de entrega vai ser, então, de 25/6, né? Que é um dia depois da prova. Vou dar uma dica para vocês, né? Modificar o exemplo desta aula. Quando vocês forem modificar o exemplo, não modifique, então, o erro, né? Mantenha o mesmo erro, mantenha esse mesmo erro aqui, porque, então, você já sabe quanto vale esse erro, né? Esse erro já foi calculado nessa área, você sabe que ele vale menos 1,65 aqui na nossa distribuição normal. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Z. Você já sabe quanto que ele vale. Para modificar, então, modifica
aqui no nosso exemplo, multiplica aqui os valores que as pessoas ganham. Então, pode colocar 3 mil, aqui seria, então, um valor de 3 mil, aqui seria, por exemplo, 2.800, né? Com desvio padrão, se inventa um desvio padrão de R$ 200, né? Por exemplo. Estou dando um exemplo só. Então, modifica esse exemplo como uma atividade, mas uma dica que eu deixo para vocês é manter esse mesmo 5% aqui, porque se vocês modificarem 5%, consegue fazer tranquilamente, mas vão ter um pouco mais de trabalho, né? Porque aqui nessa aula já foi mostrado, então, quanto que vale o nosso 5% de erro, né? Que vale menos 1,65. Então, gente, é isso, certo? Um grande abraço a todos. Modifica aqui também, por exemplo, aqui a amostra, né? Mantém, por exemplo, esses mesmos números, modifica somente, então, a amostra aleatória. Em vez de ser 30, coloca 35, né? Então, isso vai ficar, então, como atividade, ok? Então, um grande abraço a todos. Espero que tenha sido claro, né? Sobre, então, como você rejeitar ou aceitar uma hipótese, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá certo? Grande abraço a todos e até mais.